Agora nós vamos receber o Padre Júnior Periquito, da Diocese de Uruaçu. Ele está na cidade de Guarinos e vem pregar para nós sobre essa passagem tão bonita, tão importante do Evangelho de São João. Padre Periquito, que Deus o abençoe muito e que o Senhor possa, com poder e autoridade, nos exortar à vontade de Deus. Olá, boa noite, Francisco Júnior. Boa noite a todos vocês que estão aí nos acompanhando no nosso programa. Hoje nós vamos meditar a passagem do Evangelho de João, que está no capítulo 8, versículos de 1 a 11, onde a palavra nos diz assim: Dirigiu-se Jesus para o Monte das Oliveiras. Ao romper da manhã, voltou ao templo e todo o povo veio a ele. Assentou-se e começou a ensinar. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus: Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos, na lei, que apedrejássemos tais mulheres. Que dizes tu a isso? Perguntavam-lhe isso a fim de pô-lo à prova e poderem acusá-lo. Jesus, porém, se inclinou para a frente e escrevia com o dedo na terra. Como eles insistissem, ergueu-se e disse-lhes: Quem de vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhe atirar uma pedra. E, inclinando-se novamente, escrevia na terra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais velhos, de sorte que Jesus ficou sozinho com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e, vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Disse-lhe então Jesus: Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, que palavra bonita de acolhida de Jesus. Que evangelho, que lição para nós hoje. Nesta noite, nós podemos perceber o quanto Deus nos visita também na nossa própria situação. O como Deus nos conhece com o nosso jeito de ser. Vamos entranhar um pouco mais este evangelho, quando Jesus, diante desta mulher, que objetivamente foi pega em um estado de pecado, público, por sinal, não é? Ele ainda assim dá-lhe uma nova chance. E esta passagem do Evangelho, ela é muito forte na nossa vida de cristão, católico, de gente de fé. Neste ano da fé que nós vivenciamos, nós somos chamados a deixar acontecer em nós também um processo de conversão, de mudança. Talvez de deixar algo que estava de fato errado e recomeçar uma vida nova, ou apenas de nos aperfeiçoarmos também na nossa caminhada de fé. Em ambas as situações, nós às vezes acabamos deixando Jesus de lado ou acabamos traindo a Jesus, que é o significado profundo do adultério, não é? O adultério é um pecado objetivo condenado pelo Antigo Testamento, de fato, e que Jesus também reafirma isso quando ele fala no Evangelho de Mateus, né? Nos versículos 19 do capítulo 19, nos versículos de 3 a 6, Jesus fala muito sobre isso, né? Que o homem deixará o pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, os dois serão uma só carne. Então nós vemos aqui uma situação própria das famílias, do casamento, acontecendo com esta mulher. E de fato ela poderia, pela lei, ser apedrejada. Se eles quisessem seguir à risca mesmo a lei, essa mulher estaria, vamos dizer assim, na nossa linguagem, estaria frita, né?
porque ela tinha sido de fato pega em um estado objetivo de pecado. No entanto, Jesus, quando encontra esta situação, onde a pessoa de fato está errada e ela tem pecado, é então que ele vai ao encontro desta pessoa. Porque de fato Jesus também fala isto noutra passagem. Eu vim para os que precisam de salvação, como ele compara com o médico, não é? São os doentes que precisam do médico e não os sadios. Assim, hoje, essa palavra é uma expressão viva de que Jesus cura não só a enfermidade física, mas também o pecado espiritual. Ele transforma a vida dessa mulher a tal ponto que ela se tornou grande seguidora de Jesus. Ela se tornou alguém que perseverou depois que Jesus a acolheu e a salvou. Então, nós também, às vezes, passamos por esse processo, né? Você que está em casa aí, nos assistindo, participando deste programa, você também, às vezes, pode ter tido, não uma situação como esta, mas outra parecida, de distanciamento de Deus, de distanciamento de Jesus, não é? De ausência dessa fé no coração, de esfriamento do fogo do Espírito Santo que nos renova. E talvez a tentação nossa é desanimar, é ficar como essa mulher, às vezes, que estava ali em adultério, pega em pecado. Às vezes a gente também está longe de Deus, caído ao chão em pecado mesmo. E Deus nos chama a uma vida nova. Converter-se significa deixar de lado a vida antiga e recomeçar uma vida nova em Jesus. Hoje, esta palavra nos motiva para que nós possamos, ao mesmo tempo que buscar a transformação do nosso coração, não sermos também esta outra vertente que condena. Estas pessoas que estavam condenando esta mulher se achavam os donos da lei e da verdade, isto é, os detentores da misericórdia divina. E, no entanto, Jesus mostra-lhes uma outra face do amor, que não é só o cumprimento da vontade de Deus, mas é também o ir além para chegar à situação em que a pessoa se encontra e poder erguê-la até a sua altura. Jesus mostra para nós que a compaixão é mais importante do que a condenação. E nós sabemos disso porque todos nós necessitamos da compaixão divina. Que Deus nos abençoe, a nós todos e os nossos familiares. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Isso mesmo, Padre. Jesus tem que transformar a vida das pessoas. Ele cura não somente o físico, mas ele cura principalmente o espírito de quem aceita seguir. Essa é a proposta de Deus para nós. Sermos totalmente tocados, libertos, curados por Ele. Às vezes a gente perde um pouco o sentido da palavra cura. Quando Jesus nos cura, eu gosto muito de fazer esse comentário, esse paralelo, até com o queijo curado, ou então o cimento que precisa ser curado. Você que já fez uma reforma na casa, que já construiu, que é pedreiro, você entende disso. A gente joga água no cimento todo dia para ele ir se acomodando e para ele ir curando. O queijo curado, ele é mais duro também, ele é mais amadurecido, não é? Quando Deus nos cura, não é só ficar sem a enfermidade, mas nós temos todas as condições de enfrentar as situações que a vida nos oferece.